Olá, meus acolhidos do nosso kimono dourado. Hoje eu vou responder algumas perguntas que recebo de alguns inscritos nas minhas redes sociais e então achei algumas bastante interessantes e resolvi selecionar as melhores aqui para que vocês conheçam um pouco mais sobre a tanatologia. Eu conheci a tanatologia num dos momentos mais difíceis da minha vida. Meu marido estava em tratamento contra o câncer quando, em uma das consultas, o médico nos deu uma notícia devastadora. Ele tinha apenas 3 meses de vida. E o médico disse isso de forma extremamente seca e direta, como é comum na cultura médica japonesa. Foi um choque muito grande. Até aquele momento, mesmo com a gravidade da doença, ainda havia uma esperança de um novo tratamento, de uma nova quimioterapia, de mais tempo de vida, mas naquela consulta, todo o chão se abriu. Lembro da cena como se fosse hoje. Fomos para o hospital sorrindo, conversando, brincando dentro do carro e ele muito esperançoso. E voltamos em silêncio, como quem volta de um velório antecipado. Naquele dia, algo em mim mudou. Eu precisava encontrar uma forma de ajudar o meu marido a viver os seus últimos dias com dignidade, não só fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Comecei a pesquisar tudo o que pudesse me ajudar a cuidar dele nesse processo. E foi assim que eu encontrei a tanatologia. No início, quase não havia nada em português. Comecei a buscar conteúdos em outras línguas e estudar de forma autodidata e percebi o quanto esse conhecimento era precioso. Eu consegui, com muito esforço, transformar os últimos dias do meu marido em algo mais humano, mais presente, mais amoroso. E depois da partida dele, eu percebi que aquele mesmo conhecimento me ajudou a viver o meu próprio luto com mais consciência e me ajudou também a amparar os meus filhos. Foi nesse ponto que decidi mergulhar de vez na tanatologia, porque eu entendi que se esse conhecimento salvou a minha sanidade e trouxe dignidade à morte de alguém que eu amava tanto, esse conhecimento também poderia ajudar outras pessoas a atravessarem suas perdas com mais lucidez e fé. Então foi aí que eu comecei a dedicar e fazer um curso e me especializar em tanatologia. Com o tempo, percebi algo ainda mais profundo, que eu não escolhi a tanatologia me escolheu, porque eu não fui apenas estudar sobre a morte, eu fui transformada por ela. Eu não fui buscar um novo tema de vida, eu fui convocada a atravessar o que mais me doía com coragem, e ali eu encontrei a minha missão. Então agora as principais perguntas e respostas que eu selecionei para que vocês conheçam melhor o que é a tanatologia. E a primeira e mais importante de todas as perguntas é: o que é tanatologia? A tanatologia é o estudo da morte, do morrer, dos lutos, mas mais do que isso, é uma ciência que nos ensina a viver melhor enquanto ainda estamos aqui. Ao compreender o fim da vida, ganhamos uma boa nova perspectiva sobre o presente. É um campo transdisciplinar que reúne saberes da medicina, da psicologia, da filosofia, espiritualidade e que busca humanizar a experiência do fim. A segunda pergunta: a tanatologia ajuda só quem está morrendo? Não. A tanatologia ajuda quem está partindo e principalmente quem fica. Ela oferece suporte para cuidadores, para familiares, profissionais da saúde, pessoas em luto e todos os que buscam compreender e ressignificar as suas perdas.
Ela nos ensina que morrer faz parte da vida e que ignorar esse fato só aumenta o sofrimento. 3. O que diferencia a tanatologia de uma terapia comum? A tanatologia não é uma terapia no sentido clínico tradicional, embora possa caminhar junto com a psicologia e com a psiquiatria. É uma abordagem que pode ser educativa, espiritual, filosófica e acolhedora, enquanto a terapia foca em tratar traumas e sintomas. A tanatologia busca oferecer compreensão, sentido e preparação para as perdas inevitáveis da vida. Pergunta 4. O que a tanatologia pode ensinar para a sociedade atual? Que negar a morte nos adoece. Vivemos uma cultura que evita falar de perdas, que finge que tudo é eterno, que idolatra a juventude e esconde a velhice, que trata a dor como fraqueza. A tanatologia vem como um remédio amargo, porém necessário. Ela nos convida a encarar a realidade e a fazer as pazes com a finitude. E nesse processo, nos ensina a viver com mais presença, mais amor e mais verdade. Pergunta 5. Quais são os tipos de luto que a tanatologia aborda? A tanatologia, ela não fala apenas do luto por morte. Ela reconhece os lutos por separações, perda de saúde, desemprego, migração, envelhecimento, perda de identidade, perda de sonhos não realizados. Todos os tipos de perda envolvem um processo de luto e todos merecem acolhimento e compreensão. A dor só se transforma quando ela é validada. Há perdas tangíveis, que são aquelas que podemos ver, nomear, medir, como a morte de alguém, perda de um emprego, perda de uma casa, de uma função, mas também há perdas intangíveis, como a perda da esperança, por exemplo, do sentido de pertencimento, da juventude, da fé, da imagem que fazíamos de nós mesmos. São lutos silenciosos, muitas vezes invisíveis, mas que doem profundamente, e todos esses lutos têm espaço na tanatologia. Agora, a pergunta 6. Como a tanatologia pode ajudar as crianças no luto? Bem, tem que ser sempre com verdade, escuta, sensibilidade. As crianças percebem muito mais do que imaginamos e tentar poupá-las da dor com mentiras pode causar ainda mais confusão. A tanatologia orienta formas respeitosas e honestas de falar sobre a morte com os pequenos, de acordo com a idade e maturidade deles, para que eles aprendam desde cedo que a dor faz parte da vida e que é possível atravessá-la com apoio e afeto. Pergunta 7. Quem pode estudar a tanatologia? Qualquer pessoa. Não é preciso ser da área de saúde. Basta ter interesse em compreender a morte como parte da vida e ter o desejo sincero de acolher a dor humana. Muitos chegam à tanatologia após uma perda pessoal, como foi o meu caso. Outros se encantam com o tema pela busca de sentido. É uma formação, é um conhecimento que transforma não só a forma de ver a morte, mas também a forma de viver. Pergunta 8. Como a tanatologia mudou a sua vida? Então, a tanatologia mudou tudo na minha vida. Ela me fez enxergar a morte não como um fim trágico, mas como parte de um ciclo. Me ajudou a não adoecer após uma perda tão profunda. Me ensinou que honrar quem parte é seguir vivendo com consciência, integridade e amor. Me deu ferramentas para ajudar os meus filhos e hoje para ajudar outras pessoas que enfrentam a dor. A tanatologia me reconectou com a minha missão de vida. Pergunta 9.
Como a tanatologia pode ajudar as pessoas a lidarem com perdas não relacionadas à morte? A tanatologia ela não se limita à morte física, ela também aborda as perdas que muitas vezes são invisíveis para os outros, mas extremamente dolorosas para quem as vive. Por exemplo, o luto pela perda de um relacionamento, a perda da saúde, a perda de um sonho, ou até a perda de uma fase da vida, como a juventude, por exemplo. A tanatologia nos ensina a reconhecer essas dores e nos dá ferramentas para lidar com elas de forma mais consciente e saudável. Ao reconhecer essas perdas como legítimas, podemos processá-las e seguir em frente com mais equilíbrio. Pergunta 10. O que você diria para alguém que sente medo de enfrentar a morte ou luto de forma consciente? É natural ter medo, porque fomos condicionados a evitar esses assuntos. Mas a tanatologia nos mostra que ao encararmos o luto e a morte de frente, ganhamos a chance de viver de forma mais plena e significativa. O medo, quando não trabalhado, nos paralisa e nos impede de aproveitar o que a vida tem de melhor. Quando olhamos para a morte e para as perdas com coragem, vemos a vida com mais clareza. Encarar a morte não significa se entregar à tristeza ou à desesperança. É, na verdade, um convite para vivermos com mais intensidade e presença. Pergunta número 11. A tanatologia pode ajudar em processos de perdas relacionados ao envelhecimento? Sim, sem dúvida. O envelhecimento é uma perda gradual, mas muitas vezes invisível e não reconhecida socialmente. As pessoas não costumam ver o envelhecimento como um processo de luto, mas ele envolve perdas de capacidade física, de independência, de amigos e até mesmo perda de memória. E a tanatologia nos ajuda a compreender por que o envelhecimento é uma fase da vida que também precisa ser vivida com cuidado, com respeito e aceitação. Ela oferece suporte para que possamos lidar com elas de forma digna e cheia de significado. Pergunta número 12. Como você lida com o luto de pessoas que não compreendem a importância de vivê-lo plenamente? Cada pessoa lida com o luto à sua maneira. O que a tanatologia me ensinou é que o luto é um processo íntimo e único. Nem todo mundo está pronto para vivê-lo de forma aberta e consciente, e isso é perfeitamente válido. O papel de quem está mais preparado é ser empático, acolher o outro sem pressa de resolver a dor e estar presente de forma respeitosa. Quando alguém não compreende a importância do luto, a minha missão é respeitar o tempo dessa pessoa, oferecendo apoio sem impor uma visão. A paciência e a escuta são essenciais para permitir que a dor seja processada no ritmo de cada um. Pergunta 13. Qual é o maior benefício que a tanatologia pode trazer para alguém que está passando por uma perda? O maior benefício é o apoio para atravessar a dor com mais compreensão, sem ser engolido pelo sofrimento. A tanatologia nos ajuda a encontrar sentido nas perdas, a entender que a dor não é um inimigo, mas um processo cultural e transformador. Ela nos ensina a lidar com os altos e baixos do luto. Ela nos ajuda a validar as nossas emoções e a respeitar os nossos próprios limites. O maior presente da tanatologia é a possibilidade de viver o luto com mais amor, mais conexão com quem partiu e principalmente mais paz interior. Pergunta 14. Por que a tanatologia prefere usar a palavra aceitação ao invés de superação quando fala de luto? Na tanatologia, usamos aceitação porque o luto não é uma competição para ser superada e deixada para trás, como numa maratona, por exemplo.
Em uma maratona, o corredor supera o adversário quando o ultrapassa e o deixa para trás. É uma vitória, uma conquista que implica em afastar o obstáculo. Já na tanatologia, no luto, porém, a perda não pode ser deixada para trás, esquecida ou vencida. Ela faz parte da nossa história e da nossa vida para sempre. Por isso, falamos em aceitação, reconhecer e integrar a dor, dando-lhe um novo significado. Não se trata de eliminar o sofrimento, mas de ressignificá-lo para que ele deixe de ser um peso paralisante e passe a ser uma experiência que nos transforma e nos fortalece. Aceitar é caminhar junto com a perda, não afastá-la. É aprender a viver com ela, não esquecer dela. Pergunta número 15. Por que na tanatologia preferimos usar termos mais diretos como fulano morreu, ao invés de expressões como perdi fulano? Na tanatologia, priorizamos o uso de termos mais objetivos e reais como quando meu pai morreu, porque palavras têm poder direto sobre a nossa mente e emoções. Então dizer perdi meu pai, por exemplo, pode no subconsciente transmitir ideia de falta, abandono ou até negligência, como se a pessoa tivesse falhado em cuidar ou evitar a perda. Esse tipo de expressão pode aumentar o sentimento de culpa, vergonha, autojulgamento, complicando o processo de luto. Já afirmar meu pai morreu, meu pai faleceu, reconhece a realidade do fato, sem ambiguidades ou interpretações que sobrecarreguem a dor. É um convite a enfrentar a verdade com honestidade, permitindo que o luto seja vivido de forma mais consciente e saudável. Na tanatologia, o cuidado com a linguagem ajuda a suavizar o impacto emocional e a evitar que a pessoa se sinta responsável pela perda, o que é fundamental para o processo de aceitação e cura. Por hoje, ficamos por aqui. Espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe o seu comentário aqui que é importante para nós. Um beijo e até o próximo vídeo.